Olá, obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do AgroMais. Estamos seguindo, debatendo temas relativos e importantes para o agronegócio. Obrigado aos parceiros que estão conosco desde o começo e já estamos chegando no nosso episódio número 60. Obrigado aos parceiros, Conecta Agro, Rede 9, W Congress, que são responsáveis por viabilizar esse projeto que tem como objetivo aprofundar alguma coisa, influenciar, mas principalmente trazer insights, trazer reflexões sobre refletir e se interessar em querer seguir uma carreira dentro do agronegócio, dentro da agricultura brasileira. E a gente vai intercalando. Alguns episódios a gente traz especialistas para cá para debater sobre temas importantes e outros episódios a gente traz temas que, na nossa opinião, são relevantes. E na maioria dos casos a gente está trazendo temas relacionados à sucessão familiar, que é o grande tema que motivou o início desse projeto. Nesse episódio aqui, nós vamos falar um pouco sobre a sucessão familiar no mundo. Trazer um pouco desse panorama, porque quando a gente fala em sucessão familiar, muitas vezes a gente fica atrelado a olhar o Brasil, que é o país que a gente obviamente conhece mais, mas também aqui a gente está trazendo hoje um panorama que a gente identificou lá dentro da nossa dissertação do mestrado, um panorama do mundo de, obviamente, alguns países, sobre quais são os seus desafios também sobre o tema sucessão familiar rural, para que a gente possa fazer um comparativo com o Brasil. Inicialmente, a gente está trazendo aqui uma questão de sucessão rural em Israel. Israel é um país que existe muitos estudos publicados, e esse é um outro desafio que a gente tem. Existem poucos estudos publicados sobre sucessão familiar. Uma dificuldade foi uma dificuldade que a gente teve quando fizemos a dissertação também, foi encontrar estudos bem organizados para que a gente pudesse usar como referência. E de acordo aqui com os autores, o estudo de 95, as características econômicas elas são muito evidenciadas no processo de sucessão naquele país, pois quanto melhor a renda da empresa familiar rural, mais tempo o produtor permanece à frente da propriedade. Dessa forma, é possível perceber que potenciais sucessores somente terão a oportunidade de tomar frente dos negócios após a aposentadoria do proprietário, que poderá demorar muito tempo para ocorrer, comprometendo todo o processo de sucessão. Esta é uma característica de manutenção de poder por parte do fundador, o que fica muito evidenciado em Israel. Na figura do pai, é cultuada como alguém intocável em suas atribuições. Então vejam que aqui, nas entrelinhas, os autores estão dizendo o seguinte: tem uma questão cultural muito forte. A questão do poder do pai ela é muito forte, ela é muito poderosa, fazendo com que dificilmente os pais envolvam filhos, informações, não passam a gestão para os filhos, eles ficam na gestão da empresa até falecer, até morrer, e aí muitas vezes os filhos não conseguem dar continuidade ou até já saíram dos negócios da família. Então, uma dificuldade que ficou muito clara nesse estudo aqui de Israel. Aqui uma visão da Austrália, uma pesquisa de 2005, empresas familiares rurais na Austrália, descobriu dados muito interessantes sobre os empresários rurais. Mostrou que os mesmos naquele país estavam trabalhando em terras que antes foram exploradas por uma geração anterior à sua. O número encontrado foi de 57% das terras australianas sendo utilizadas pela segunda geração. O número é muito bom, o que mostra que o processo sucessório ocorreu com êxito. O número ele surpreende, o número australiano. Porém, ao comparar dados de 1991 até o ano 2000, esse percentual caiu para 4%. Tais números
que o processo dos jovens centros urbanos, agravando em muito a situação da sucessão no meio rural. De acordo com o mesmo autor, é possível perceber comportamento similar no Reino Unido. Então, vejam que interessante. Para ficar muito claro aqui, você tem um estudo que mostra claramente onde existe uma geração trabalhando em cima de uma terra que foi da geração anterior à sua, porém não necessariamente são seus pais, né? Acabou que deu um vazio aí, você acabou comprando outra terra, então você até teve um processo de sucessão entre as gerações, mas não necessariamente dentro da sua família. Então vejam que tem um desafio aqui o país, né? E de que sim, até tem jovens trabalhando no meio rural, porém não necessariamente nas terras da família, comportamento similar no Reino Unido. Então vejam como, inclusive na nossa dissertação, a gente sugere que a sucessão familiar precisa ser uma política pública, pensada a médio e longo prazo, para evitar problemas como esse aqui. Quando a gente começa a observar países da América Latina, percebe que as dificuldades não são diferentes. De acordo com Durston, em 96, o nível de acesso à educação é o fator mais importante para a permanência ou não dos jovens no campo. Segundo o autor, os filhos que menos estudarem são os que irão permanecer na empresa da família. Então, olha que curioso isso. O fato de algum dos filhos terem acesso à educação permite que conheçam novas possibilidades de construção de carreira, em sua maioria longe do convívio da empresa familiar rural. Assim, aumenta ainda mais os desafios da permanência do jovem no campo. Então, olha o estudo, né? Ele é um estudo que ele já tem aí quase 30 anos, a gente está buscando informações para começar a comparar esses dados, se de fato estas informações elas se confirmaram, até porque quando a gente olha de 2010 para frente, o nível de profissionalização das empresas familiares do agronegócio, no meio rural, aumentou muito. Isso faz com que, sim, o estudo se faz necessário, mas concordamos com o autor de que, à medida que você sai para estudar, você aumenta as possibilidades de construir outra carreira. Mas a gente não concorda com o autor que talvez este seja o principal motivo para não acontecer a sucessão. Na nossa opinião, esse é um dos motivos que hoje ajuda muito a sucessão. Filhos melhores preparados, com capacidade de fazer uma gestão mais adequada. Mas por quê? Porque saíram buscar informações. Esse é o nosso entendimento. Em um estudo de 2013, aí trazendo já 2010 para frente, com empresários rurais dos Estados Unidos, os autores concluíram que um dos fatores que mais influencia diretamente na questão de haver ou não haver a sucessão rural é o nível de envolvimento dos potenciais sucessores. A pesquisa mostra que a probabilidade de haver sucessão é maior naqueles casos onde o filho está envolvido em 100% do seu tempo em atividades da empresa da família. Por outro lado, aqueles jovens que exercem atividades em outras empresas, até mesmo em centros urbanos, tendem a não se interessar em dar continuidade aos negócios da família. Os autores também relatam que a maior preocupação dos empresários rurais do estudo é com a continuidade dos negócios no futuro, o que acaba fazendo com que estejam buscando novas alternativas para suas empresas. Então vejam que é um dado muito similar nos Estados Unidos com o Brasil, que a gente trouxe no AgroMais, né, em outro AgroMais que tratamos sobre os fatores que condicionam a sucessão, que é o nível de envolvimento. Quanto mais os filhos estiverem envolvidos, maior a chance de que aconteça a sucessão. E quando você passa a observar o continente europeu, verifica-se que alguns países se destacam quando o assunto tratado é sucessão no ambiente familiar rural. Em um estudo com 1.650 empresários rurais austríacos, por exemplo, constatou-se que mais
50% deles já possuem sucessor definido, que irá assumir o comando do negócio futuro. Dentro da mesma pesquisa, o autor relata que em apenas 10% dos casos, os proprietários responderam que acham pouco provável que ocorra a sucessão. Então, vejam que interessante. Metade deles dizem que já tem o sucessor definido. Então, olha que interessante. E esses dados mostram que o país está trabalhando muito bem com essas questões, o que deverá ocasionar uma boa perspectiva para as empresas familiares rurais austríacas. Por outro lado, no mesmo estudo, 19% dos entrevistados não responderam à pergunta que se referia ao tempo que ainda pretende estar à frente das atividades da família. Isso pode ser um sinal de que ainda possuem dúvidas sobre quem realmente terá assumido os negócios. Em alguns casos, mostra que não existe sucessor disponível. Isso fica muito claro. Por um lado, você tem sim um sucessor já definido, mas por outro lado, você ainda não sabe por quanto tempo você vai ficar à frente dos negócios. Então, isso faz com que também esta empresa talvez não consiga se planejar de forma adequada. Então, vejam que, para você que está acompanhando esse episódio aqui, de sucessão familiar rural no mundo, um panorama de alguns países, né, deixando muito claro que existem outros países que têm estudos também, mas aqui a gente trouxe alguns para que você ficasse curioso e pudesse comparar um pouco com o Brasil. Fica muito claro que os desafios são muito similares ao Brasil, fica muito claro que a gente precisa fazer com que os jovens se envolvam o quanto antes nas atividades da família, independente do lugar do mundo que você esteja, e que essa propriedade rural gere renda, porque senão não interessa o lugar do mundo que você está. Se essa propriedade não gerar renda e não gerar o interesse dos filhos, dificilmente esses filhos vão querer continuar dentro do negócio da família. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, obrigado a você que acompanhou esse episódio sobre a sucessão familiar rural no mundo. Obrigado aos parceiros da W Congress, do Conecta Agro, da Rede 9. Obrigado a você que já está inscrito no nosso canal. Se você não estiver, a gente pede que você possa fazer sua inscrição para que você possa sempre estar recebendo em primeira mão as informações, bem como nos seguir nas demais redes sociais. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.